A gente vai falar agora sobre um assunto muito importante. Dados da FEBRABAN, que é a Federação Brasileira de Bancos aqui do Brasil, mostram que os crimes cibernéticos aumentaram mais de 65% nos últimos 2 anos. E olha só, os principais alvos não são só os grandes negócios. Os microempresários e também pequenos empreendedores estão sendo atacados por golpistas com técnicas aí cada vez mais sofisticadas. A gente pode citar algumas, como boletos falsos, e-mails fraudulentos e até mesmo perfis empresariais clonados nas redes sociais. Para falar um pouco sobre esse tema tão importante, a gente vai conversar ao vivo com o Alberto Jorge, que é especialista em cibersegurança e vai nos ajudar a entender um pouco esse cenário e, principalmente, trazer orientações e práticas para quem tem seu pequeno negócio se proteger. Boa tarde, Alberto. Boa tarde, ouvintes, boa tarde a todos. Já vamos logo ao que interessa. A gente quer explicar um pouquinho para os nossos ouvintes quais são os golpes mais comuns que a gente tem na internet atualmente, que tem como alvo aí as micro e pequenas empresas. Às vezes, nós achamos que elas não podem ser o alvo desses criminosos, mas isso tem mudado, né, Alberto? Perfeitamente, perfeitamente. Então, mais uma vez, boa tarde aos ouvintes, boa tarde a todos. O fato é que, normalmente, pequenas e médias empresas, elas dispõem de um capital de investimento menor do que grandes empresas, tá? Então, esse é um dos principais motivadores que elas acabam não investindo em segurança como grandes empresas. E o atacante, ele sabe disso. O atacante, ele sabe que o micro, o pequeno, né, o médio negócio, e muitas vezes ele está um pouco mais desfalcado em relação à segurança, e é aquela velha, como é que a gente pode fazer de comparativo com a segurança física, né? Então, se eu sou um ladrão, tenho duas casas para atacar, uma tem um muro muito alto, tem um alarme, e a outra não tem nem muro, né? Muitas vezes eu acabo indo na que não tem muro, e eles acabam associando que pequenas e médias empresas é isso, eles não investem tanto em segurança, então elas estão mais desguarnecidas de controles de segurança em relação, por exemplo, a grandes empresas. E por isso, eles entendem que são alvos mais fáceis, onde eles conseguem fazer os ataques acontecerem de uma forma mais rápida. Às vezes, numa grande empresa, um atacante ele tem que ficar meses, faz um primeiro ataque, faz uma movimentação até onde ele chegar onde ele quer. Em uma pequena empresa, como não tem muitas vezes tantos controles de segurança, ele acaba muitas vezes conseguindo fazer toda a movimentação, até a ação final, que muitas vezes ela é motivada pela questão financeira, e aí é onde entram essas questões dos principais ataques. Hoje, os principais ataques, eles ainda são muito de movimentação financeira. Né? O atacante, cada vez mais, ele quer dinheiro, tá? Então, como é que ele consegue essa grana? Como é que ele consegue o dinheiro, né? Muitas vezes ele faz, ainda hoje, um dos ataques principais, ao final, ele é um sequestro de dados. Muitas vezes esse ataque não começa com sequestro de dados, mas ele tem toda uma cadeia, até que ao final ele tem lá o sequestro dos dados e uma exigência de um resgate para que o atacante consiga esse dinheiro. Mas esse ataque, muitas vezes, ele começa com um e-mail que ele enviou para a pessoa, se passando por alguém, ou passando por alguma situação do momento, é um imposto de renda, né, é um IPVA, é algo que ele traz de um contexto que acontece naquele momento, muitas vezes, para que ele possa enganar alguém. E a partir daquele clique no e-mail, existe todo um desdobramento do ataque que aquilo acontece, até, por exemplo, virar um sequestro de dados. Mas, naturalmente, existem outros. Né? Então, um pequeno e médio empresário, ele também pode ter o seu negócio interrompido. Hoje, cada vez mais, até a gente faz uma reflexão. Qual é o negócio hoje que não tem alguma coisa digital? É muito difícil, até porque as próprias obrigações governamentais, bancárias, financeiras, por exemplo, para eu transmitir imposto de renda, eu preciso transmitir hoje via computador, não dá para transmitir hoje via formulário de papel. Então, você acaba ficando cada vez mais, tem uma necessidade de usar aquela tecnologia, então o negócio acaba cada vez mais ficando digitalizado, e alguém que sofre esse problema, ele acaba parando a sua operação. Então, imagina quanto custa para uma empresa uma operação parada? Parar por um dia, 2 dias, 10 dias. Né? Tem empresas, inclusive, que elas fazem uma continha. Cara, se eu ficar 10 dias parado, o prejuízo é tão grande que a empresa quebra. Né? Então, é um pouco disso. Mas existem outros tipos de ataque, né? E você falou de um deles que, no final, acaba buscando também o financeiro, mas
por exemplo, o clone de perfil de executivos. Hoje em dia está muito em alta eu usar uma ferramenta dessas que vai copiar todo o perfil, copia as fotos, copia tudo, e aí eu crio um perfil falso, onde a partir desse perfil eu vou, por exemplo, aplicar golpes, eu vou usar plataformas de rede social para anunciar coisas, ou para fazer comunicação com outras pessoas, por exemplo, da mesma empresa, pedindo para executar certas ações. Então, assim, está cada vez mais complicado, até por conta cada vez mais do advento do uso da inteligência artificial. Esse tipo de ataque está cada vez mais sofisticado, tá? Alberto, e para deixar o nosso ouvinte preparado e até mesmo dando dicas de como prevenir, existe um sinal de alerta de que um e-mail ou uma mensagem ou até mesmo algum link que esse micro e pequeno empreendedor recebeu pode ser uma tentativa de golpe? Sim, perfeitamente. Ainda existe muita coisa fora do contexto, tá? Hoje mesmo eu estava conversando com uma pessoa aqui que me disse, eu recebi um e-mail, aqui estava o e-mail todo bonito, passando pela instituição, dizendo que o meu certificado digital estava vencido. Aí a primeira pergunta é, eu tenho certificado digital? Porque se eu não tenho, descarto imediatamente. Eu não tenho certificado, por que eu estou recebendo um e-mail dizendo que o meu certificado está expirando? Agora, ao mesmo tempo, eu tenho cada vez mais um atacante com dados que foram vazados de outros vazamentos de dados, onde ele cada vez tem um contexto melhor para ele aplicar o ataque dele. Então, está cada vez mais difícil, como eu comentei, porque hoje ele vai fazer um ataque, ele sabe informações de contextuais. Se é um ataque, por exemplo, a uma pessoa, ele sabe pai, mãe, filhos, endereço, telefone. Então, cada vez fica mais complicado para nós que estamos aqui desse lado, né, para identificar. Agora, naturalmente, existem algumas dicas, né, que você precisa se atentar. Primeiro essa dica nunca vai sair de moda, é sempre você desconfiar. Acho que a desconfiança, o pé atrás, você tem que ter. Pô, recebi uma mensagem aqui, supostamente me gerando alguma vantagem, ou me gerando alguma promoção que ela é muito, muito boa para mim. Então, antes de mais nada, desconfia, de repente deixa eu acessar o site oficial daquela suposta instituição que está te mandando aquela mensagem para saber, por exemplo, se realmente ela está divulgando isso no site dela. Tá? Isso é uma dica que nunca sai de moda. Então, é sempre desconfiar. Tá? Mas outras dicas que são importantes utilização de uma tecnologia de proteção, e aí a gente ainda chama muito do famoso antivírus, funciona ainda muito. É claro que não tem nenhuma solução hoje milagrosa que você vai proteger de 100% dos teus ataques. Mas, de novo, é a mesma coisa que eu falei de casa. Quanto mais controle você tem, mais a probabilidade você afasta o atacante de tentar, ou mesmo que ele tente, ele conseguir. Então, é usar uma tecnologia de antivírus, ter senhas complexas, tá? Complexas que misturem letras, números, caracteres especiais, letras maiúsculas e minúsculas, a utilização de duplo fator de autenticação, para que eu não dependa só da senha. Há 2 semanas atrás, tiveram notícias aí, né, relacionadas a mais de 16 bilhões de registros que foram vazados pela internet. Hoje em dia, um atacante, ele não vai precisar mais quebrar uma senha. E aí, o que é o quebrar uma senha? Né? É ficar naquela de tentativa e erro. Existem algumas ferramentas que ficam numa tentativa e erro praticamente infinita até ela descobrir a senha. Hoje em dia não precisa mais, porque a senha já está lá disponível. Basta você entrar na base de dados vazada, pegar um usuário e senha válido e está lá. Então, você pode usar duplo fator de autenticação para não depender só da senha. Você pode também usar cofres de senhas para evitar que você tenha que decorar ou anotar essas senhas. O próprio cofre gera uma senha complexa, com mais de 30 caracteres, misturando tudo, já preenche automaticamente no teu aplicativo, tá? E as medidas também de conscientização, né? De estudar, de estar sempre atento, de estar olhando as notícias, de estar entendendo o que está acontecendo, quais são as tendências de segurança, para você também evitar de cair num golpe. Agora, como eu falei, com o advento da inteligência artificial, isso vem ficando cada vez mais difícil, porque hoje tem deepfake, né? Uma ligação que você pode receber no seu telefone, que vai vir a voz e a imagem de uma outra pessoa, que pode ser uma pessoa conhecida sua, que você, né, tem um nível de confiança grande. Então, sempre a melhor proteção ainda é a desconfiança, tá? Se você ligou o rádio agora, nós estamos conversando com o Alberto Jorge, que é especialista em cibersegurança, justamente sobre essa prática que tem aumentado de crimes cibernéticos, né? Alberto, isso vale não só para os micro e pequenos empreendedores, mas também para a população em geral, porque o número de golpes tem aumentado entre a população. E aí eu queria que você trouxesse um pouquinho
para a gente sobre o que fazer, né? As pessoas costumam até cair em golpes com frequência. Caso isso aconteça tanto para uma empresa como também para uma pessoa comum, o que é que a pessoa deve fazer imediatamente? Perfeitamente. Em caso de qualquer golpe, primeira orientação é você fazer o boletim de ocorrência, tá? Porque muitas vezes um golpe, após ele acontecer, vai ser bem mais complicado você, digamos assim, voltar atrás. Na verdade, muitas vezes vai acabar sendo a própria polícia quem vai, digamos assim, buscando os caminhos. Agora, naturalmente, existem todas essas dicas que eu trouxe para evitar de você cair, né, no golpe. Então, o melhor remédio é sempre se prevenir, né? É prevenção sempre, tá? Para evitar que você caia, mas em você caindo, procurar, né, a polícia fazer o devido boletim de ocorrência, levar todas as informações. Existem também alguns outros serviços que muitas vezes, mas isso é muito usado, vou fazer uma perícia forense no dispositivo, mas muitas vezes isso é usado para eu conseguir coletar evidências para utilizar em um processo judicial e ele não chega a ser tão efetivo. Então, é mais efetivo, né, hoje a medida mais efetiva é de você trabalhar em proteção, e essas proteções são, a gente chama de proteção em camadas, como eu falei, não depender apenas de uma única tecnologia, de uma única solução. Eu tenho aqui um antivírus, então está tudo bem, né? Eu não vou ter nenhum problema mais porque eu tenho um antivírus no meu ambiente. Não, não é isso. Existem outros controles que você pode aplicar e existe também essa questão da desconfiança, tá? Então, um pouco mais de dicas também para pessoas e também para os pequenos empresários aí, é que existem também possibilidades, tá? E aí as pessoas que têm um perfil mais, digamos assim, mais conhecido, né? Ou que é alguém de televisão, ou alguém de rede social, né? De mídia, influência, essas coisas, existem também uma série de serviços e plataformas que conseguem, por exemplo, ficar monitorando em tempo real o teu perfil para saber se, por exemplo, alguém criou um perfil fake similar ao seu. E imediatamente esse tipo de serviço e plataforma ele consegue detectar e até derrubar aquele perfil. Então imagina que eu sou um influencer, alguém criou um perfil similar ao meu, então existem soluções que já monitora e automaticamente vai lá e derruba aquele perfil, tá? Então são algumas sugestões que a gente tem também para evitar, porque enquanto o perfil está ativo, ele está fazendo golpes, ele está aplicando alguma coisa. Na hora que o perfil foi derrubado, não tem muito mais o que ser feito. Tá? Muito obrigada, Alberto, por todas as explicações. A gente conversou agora ao vivo sobre esse assunto tão importante para os empresários, mas também para a população em geral. Obrigada por receber o nosso convite e até uma próxima oportunidade. Eu que agradeço, tenham uma boa tarde a todos.